Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, estão me ouvindo bem, todo mundo? Bom dia, tô. Meninos, hoje à tarde que eu vou liberar quem vai precisar fazer uma recuperaçãozinha, tá? E ontem eu peguei com a Juliana as notas do simulado, inclusive ela mandou no grupo aí para vocês. Só que como são duas, eu ainda estou somando as notas do simulado para fazer a média da nota de vocês, tá? Aí, à tarde, vou liberar quem precisa de fazer uma recuperação. Amanhã, durante a aula, eu falo a nota, a média pessoal para cada um, quem quiser saber, tá bom? Aí eu passo para vocês. Finalizei de vocês, ainda estou terminando de fazer as somas do simulado, para a gente fazer a média. Daí eu passo para vocês, tá bom? Então, fica atento assim de tarde, porque como eu tenho aula até 11h20, aí é depois das aulas que eu vou terminar de mexer com essas notas. Aí à tarde eu mando para vocês, tá? Então vamos lá, hoje a gente inicia função do segundo grau, é um conteúdo do segundo bimestre já, tá? Então a gente vai para conceitos bem iniciais na aula de hoje. Carregou aí para vocês? Apareceu? Primeiro C. Sim. Sim. Então, a função quadrática, né? Ela é um tipo de função que nos permite calcular também velocidade, quilômetros por hora, tá? Em alguns movimentos, assim, alguns casos mais específicos. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui. A gente está vendo um jogador chutando uma bola, né? Um goleiro, na verdade. Então, ó, vamos analisar o movimento de uma bola após ser chutada por um goleiro em um tiro de meta. Velocidade inicial era de 72 km por hora. Então, o que a gente vai analisar quando esse goleiro chutar essa bola nesse tiro de meta? É o movimento que a bola ela vai fazer. Para isso, nós vamos analisar a quilometragem, né? E o tempo. Então, ó, seria mais ou menos isso aqui. A altura da bola varia em função do tempo. E essa tabelinha, presta atenção nessa tabela. A altura nos mostra, de acordo com a tabela, que a bola, ela inicia a altura dela em um tempo de 4 segundos. Depois, ela vai adquirindo a velocidade. Em 3 e 2 segundos, ela entra no pico da velocidade, 15 e 20. E em 1 segundo, ela está em 15 metros de altura. Vocês conseguem, só de observar isso aqui, conseguem imaginar que tipo de movimento essa bola vai fazer? Os meninos que jogam futebol aí, imagina aí vocês chutando uma bola. Em um tiro de meta desse, o que vai acontecer com a bola? Inicialmente e depois? É uma pergunta. Inicialmente, o que vai acontecer? Alguém sabe me falar? Ninguém joga futebol aí não? Vitor Alexandre, Jacques Manuel, Vinícius? Ninguém gosta de futebol? E as meninas? Alguém joga futebol aí das meninas?
Calma, filho, mamãe tá dando aula. Aula? É aula. Primeiro, vocês ouviram minha pergunta? Chegou um pequeno intruso de 2 anos aqui, mas tudo bem. Eu já joguei por um tempo atrás, mas eu não jogo mais, não. Não? Então, a hora que vocês Não, eu chutam... desloquei meu joelho. Nossa! Aí é doído, né? Meu Deus, deslocamento é triste, dói pra caramba. Você deslocou jogando bola? Foi, eu desloquei um, aí eu parei de jogar por um tempo, depois eu desloquei o outro. Nossa, credo, que dor que você deve ter sentido, hein? Minha mãe agora não deixa eu nem chegar perto, ela fala um monte de coisa pra mim. Com Imagina. razão. Eu também faria a mesma coisa. Então, olha, por que eu tô perguntando isso para vocês? Porque quando a gente chuta a bola, inicialmente aqui, ó, ela vai fazer o trajeto de subir, não é? Como se fosse uma parábola. Depois ela vai descer. Por isso, esse gráfico ele tem essa variação, ó. Ela aumenta, 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 a tendência ali diminuindo. Então, é o tipo de movimento que se analisa em uma função quadrática. O gráfico dela é como se fosse uma parábola, tá? Então, ainda falando do goleiro, ó, a bola ela vai ganhar altura, né, até 2 segundos, depois ela vai perdendo essa altura até que ela chegue novamente no chão. E o instante em que ela vai chegar no chão é de 4 segundos, segundo a tabelinha que a gente tem aqui, ó, de 4 segundos, tá? 2 segundos é o maior pico que ela vai ter maior altura, que é de 20 metros. A formulazinha que a gente calcula essa lei da função do segundo grau é dada aqui, ó. A altura vai ser igual aos 20 minutos de tempo, que é o que ela subiu mais rapidamente, menos 5 vezes t ao quadrado, tá? Então, ó. Olha só. Continuando. Vai lá na vovó, vai. Deixa a mamãe terminar. Deixa eu só tirar um pequeno membro aqui do meio da nossa aula, tá, gente? Só um minutinho. Vocês estão ouvindo a vozinha pequenininha de um ser pequenininho aqui? É o Isaac. Vamos, vai lá, vai brincar, vai. Deixa a mamãe terminar da aula. Vai lá brincar. Vai? Sim, senhor. Então, continuando, ó, a gente tem essa funçãozinha aqui, ó, definição da função do segundo grau. Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática, qualquer função de reais em reais, dada pela lei da forma f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Com a e b e c números reais, em que a tem que ser diferente de zero. Então, o domínio da função do segundo grau é todos os números reais, o contradomínio também são todos os reais, e a imagem, gente, do conjunto desse tipo de função são todas as ordenadas que representam as imagens das abscissas x por meio dessa função. O que quer dizer isso? Todos os valores de x que eu encontrar, quando eu resolver a minha função, é o meu domínio, a minha imagem da função. Então, aqui, ó, nós temos 3 coeficientes agora. Na função do primeiro grau, a gente tinha 2 coeficientes. Um era o nosso coeficiente angular e o outro o nosso coeficiente linear, que era o a e b. Agora, aqui não tem como. Aqui eu tenho 3 coeficientes. Lembrando que o coeficiente a é o que está multiplicando com x ao quadrado. Coeficiente b, o que multiplica com x. E aí, ó, o meu termo independente na função quadrática é o coeficiente c. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Tudo bom. Pode falar. Você falou, cortou. Vitor, né? Foi o Vitor que ia responder? Vitor Alexandre?
Não, professora, fui eu não. Ah, achei que fosse. Então, ó, vamos identificar quais são os coeficientes das nossas funções aqui, dadas aqui, ó. Então, ó, 2x² menos 3x mais 5 igual a 0. Coeficiente A é sempre o número que está multiplicando com x², então no exemplo é igual a 2. O B é o que está multiplicando com x, que no caso é menos 3 nesse exemplo. E o C é o coeficiente independente, é o termo independente da função, que no caso do exemplo é o 5. Exemplo de baixo, ó. Menos x² mais 4x menos 3 igual a 0. Coeficientes, quais são? Aqui, ó, presta atenção, não aparece número nenhum, a não ser um sinal negativo. Todas as vezes que eu tenho um x² sozinho, sem nenhum número acompanhando, então o meu coeficiente A é igual a 1, tá? Nesse exemplo, é menos 1 porque o x² ele está negativo. Coeficiente B é 4, que é o número que multiplica com o x, e o C é igual a menos 3, que é o meu termo independente. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos 4x mais 8x² menos 4 igual a 0. Coeficiente A não vai ser o 4, vai ser o 8. Por quê? Coeficiente A é sempre um número que está multiplicando com o x². Então, é 8. O B é o que multiplica o x, então aqui é 4. E o C é o termo independente, que no caso é menos 4. Mesma coisa para o exemplo de baixo, ó, 3x menos x² igual a 0. Nesse caso, meu coeficiente A também é menos 6, que é o que multiplica com x². O B é o 3, porque é o número que multiplica com o x. E o C, que é o termo independente, não apareceu. Quando não aparece primeiro C, então ele vale igual a 0, tá? Ele é igual a 0. Lembrando que na função do segundo grau, pode aparecer o B igual a 0 e o C igual a 0. Nunca o A igual a 0, tá? Então, para a gente calcular a raiz desse tipo de função, ou zeros, a gente vai usar uma fórmula totalmente diferente do que a gente calculava na função do primeiro grau, na função afim. Então, ó, o zero da função ou raízes da equação, né, da função do segundo grau, são os valores de x que vão anular a função. Então, ó, eu tenho que ter f de x igual a 0. Através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. Você tem uma função quadrática igual a ela a 0. Então, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Nós vamos calcular primeiro o nosso delta, para depois acharmos o nosso x. Simplificando e calculando tudo junto, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso delta quem é? B² menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A, tá? Tem duas formas. Ou você calcula primeiro delta, B² menos 4 vezes A vezes C, depois joga no x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A, ou utiliza tudo um cálculo só em uma fórmula só, tá? Então, existem as duas formas. Vocês lembram disso aqui ano passado, gente? Isso aqui é conteúdo do 9º ano também. Principalmente a parte de zeros da função e Bhaskara. Essa parte de Bhaskara. Vocês lembram de ter aprendido isso ano passado? Uma pergunta, alguém lembra? Não. Não lembram, não? Ninguém? Não. Então, vamos relembrar, né? Juntos. Então, é isso aqui que a gente calcula, tá? Então, vamos lá. Claro que a gente vai fazer exercícios depois para calcular isso daqui. Hoje a gente está só com uma aula introdutória,
de uma visão geral de função quadrática, tá bom? Claro que a gente vai calcular especificadamente, um por um, igual a gente fez com função do primeiro grau. Então, olha só, quando o meu delta ele é maior que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Quando ele é menor que zero, não precisa nem calcular o x, porque não tem raiz real. Se você calculou delta e ele deu um número negativo, menor que zero, não precisa nem terminar, não precisa nem ir para o x, tá? Quando o delta é igual a zero, então eu tenho duas raízes reais iguais, tá bom? Então, eu tenho duas raízes reais iguais. É assim que funciona. Então, é isso aqui, ó. Com A maior que zero, meu delta é maior que zero, tá? Concavidade do gráfico é para cima, ele vai ter esse formato. Com delta menor que zero e A é maior que zero, a concavidade também continua para cima, mas não encosta no eixo X. Com delta igual a zero e o A maior que zero, a concavidade da minha parábola ainda é para cima, tá? Pega aqui o eixo X, tá? Em cima do eixo X. Ao contrário, quando o nosso coeficiente A é menor que zero, aí nós vamos ter o gráfico nesse sentido, concavidade para baixo, tá? E aí, ó, para delta maior que zero, ele vai ter esse formato, ele vai sobrepor o eixo X. Para delta menor que zero, ele não encosta no eixo X. E para delta igual a zero, ele encosta no eixo X. Então, ó, viradinho para cima, concavidade para cima. Viradinho assim, ó, para baixo com essa voltinha aqui, ó. É o contrário, ó. A voltinha aqui para baixo, a concavidade do gráfico é para cima. Essa volta da parábola aqui para cima, a concavidade dele é para baixo. Então, ó, se o A for maior que zero, concavidade para cima é nesse sentido aqui o gráfico. Se o A for menor que zero, concavidade é para baixo, é nesse sentido que a gente faz o gráfico, tá? Cada gráfico da função do segundo grau, o termo independente, ele vai indicar aonde a parábola vai intersectar no eixo X, ou seja, onde ela vai tocar, a reta vai tocar o eixo X. Então, ó, nesse exemplo aqui, a parábola tem que tocar o eixo X no ponto 4, tá bom? E aí, o que a gente aprendeu que é importante a gente não esquecer? Deixa eu ver. Tudo que tinha para passar aqui a gente passou. Ó, se o C for maior que zero, a parábola vai cortar o eixo Y acima da origem do plano cartesiano. Se ele for igual a zero, a parábola corta o eixo Y na origem do plano cartesiano. Se ele for menor que zero, a parábola cortará o eixo Y abaixo do plano cartesiano, tá? Então, tá aí uma regrinha. Cada gráfico de função quadrática, a gente calcula o vértice da parábola. O vértice é o ponto importante na parábola, porque através dele a gente vai obter informações bem significativas. Principalmente quando a gente está fazendo uma análise importante de um crescimento gradual ou de alguma coisa assim, tá? Então, a ordenada do vértice admite valor mínimo e valor máximo. Isso é só para a ordenada, tá? A gente vai calcular tanto o vértice da abscissa como o vértice da ordenada. Mas é a ordenada que vai indicar o valor máximo e mínimo, tá? Da parábola. Então, se a gente tem um A maior que zero, tá? A concavidade está voltada para cima, tá? Então, a função ela vai admitir valor mínimo. Por quê? O pico da minha parábola vai pegar os valores negativos do eixo Y, da ordenada, tá vendo? Valor mínimo. Agora, se A for menor que zero, a concavidade está para baixo, então a função vai admitir o valor máximo.
Olha só, porque ela vai pegar, ó, a parte positiva da ordenada, tá bom? Primeiro ano, perguntas até aqui? Não. Então, funciona assim, ó, meninos, para a gente fechar esse assunto de vértice, a gente fica por aqui hoje, tá? Os exemplos a gente faz amanhã. Ponto mínimo, ponto máximo do nosso vértice. Então, para mim calcular as coordenadas do vértice, eu vou calcular, para a abscissa, xv, que é x vértice, é igual a menos b dividido por 2 vezes a. YV, que é o y vértice, que é a nossa ordenada, é igual a menos delta dividido por 4 vezes a, tá bom? Então, é assim que a gente faz para calcular. Esse material eu já vou publicar lá na plataforma, tá lá, ó, aula online do dia de hoje e o material. Se você já quiser ir adiantando e passando o conteúdo para o seu caderno, que é um conselho que eu te dou, já vai organizando isso daí, porque isso está contando já para o segundo bimestre, viu? Não saiam, fiquem todos aí que eu vou fazer a chamada. Perguntas, meninos? Dúvidas? Vocês estão muito caladinhos hoje. O que foi com vocês? O que está acontecendo? Vocês não entenderam? Estão cansados? Ninguém vai interagir comigo, não? Credo. Professora, Oi. já tem quem ficou de recuperação na sua matéria? Então, Raquel, eu não sei, não posso te falar ainda, porque eu ainda estou somando as notas do simulado para fazer a divisão. Tá? Ah, tá. É por isso que eu não Pode tenho... enviar a tarefa de geometria ainda? Pode, porque eu ainda não fechei. Hoje ainda pode. Tá? Aí de tarde, porque eu vou mexer nessas notas agora só depois das 11h20, né? Aí de tarde fica pronto. Aí eu disponibilizo nos grupos quem ficou de recuperação, que vai precisar fazer uma recuperaçãozinha, tá? Aí as notas pessoais de vocês, eu falo na aula amanhã, que é pessoal, né? Que aí eu falo para vocês na hora que vocês estiverem na aula. Ou então eu envio uma foto também da minha planilha de nota aqui, vocês que sabem. O que vocês preferem? A foto ou falar na aula? Então, Mandar qualquer foto. um. Ah, então tá bom. Ronisley, Presente. Jennifer, Presente. Vitor Alexandre, Presente. Jackson Emanuel, Presente. Ana Clara, Presente. Giovana. Tá Presente. eu já ia perguntando se seu microfone tá funcionando, que você colocou na descrição que eu tô aqui, professor. Giovana. Vinícius. Presente. Camila. Presente. Raquel. Presente. Evelyn Dias. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Então, fiquem com Deus até amanhã, viu? Quem não mandou ainda geometria, pode enviar ainda, tá bom? Então, meninos, tchau, tchau. Até nossa próxima aula.